Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Desconhecidos assassinam rapaz a tiros na cidade de Escada. Comerciante e ambulante morrem baleados na regeneração de Água Fria. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 23 de setembro de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 5 assassinatos. 3 homicídios ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 2.332 assassinatos, sendo 1.309 no interior e 1.023 no Grande Recife. Foragido da justiça preso no bairro de Rio Doce. A notícia com o repórter Amanda Remígio. Bruno José Ribeiro da Silva foi preso por ameaça, desobediência e resistência. Ele estava foragido há quase um mês depois de tentar matar a ex-namorada com golpes de faca. O caso aconteceu no final de agosto, quando Bruno teria decepado 2 dedos da mulher e desferido diversas facadas que atingiram a cabeça, os braços e as costas no mercado do Cordeiro, no Recife. O suspeito foi localizado ontem à tarde no bairro de Rio Doce, ameaçando a própria família para escondê-lo. O delegado Francisco Océlio contou que a prisão aconteceu após uma denúncia anônima. Nós recebemos uma denúncia, um chamado feito justamente pela mãe de Bruno. E nessa denúncia, ela relatava que estava sofrendo ameaças de morte por parte do filho e que o filho seria o mesmo que havia praticado o feminicídio no dia, se não me engano, 30 de agosto do corrente ano contra a namorada no Cordeiro, na feira do Cordeiro. E nós reunimos uma equipe e fomos até a casa dela. E lá nós ouvimos o relato dela, o relato do pai de Bruno, bem como o relato da irmã. Nós vimos também a porta de ingresso na casa danificada, que ele havia quebrado com uma pedra. E segundo o depoimento da mãe, ele exigia que a família lhe desse guarida para que ele se escondesse da polícia, uma vez que a delegacia que está à frente do feminicídio tentado de Simone, né, tentado justamente por parte de Bruno, estava no encalço dele. No momento da prisão, o suspeito fingiu estar armado. Os policiais precisaram contê-lo, como explica o delegado. A segunda equipe que fez o cerco deu voz de parada, ele não parou. Novamente, ele pôs a mão na cintura e estava numa das mãos com algo na mão. Então, um dos policiais efetuou um disparo para contê-lo, disparo que acertou de raspão na perna, o suficiente para conter a Bruno, o suspeito. Então, nesse sentido, houve uma intervenção policial. Segundo a polícia, Bruno José já foi preso por tráfico de drogas e roubo. Ele foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, onde vai aguardar pela audiência de custódia. Amanda Remígio para o Bandeira 2. A polícia está investigando um assassinato que aconteceu na tarde de antes de ontem, na Avenida José Américo de Almeida, pertinho do Campo do União, na Macaxeira, onde 2 homens que fugiram a pé assassinaram a bala o comerciante Anderson Fidelon de Souza, conhecido como Garrafinha, tinha 20 anos de idade, morava na Avenida Josélia, em Nova Descoberta. Os criminosos ainda feriram um trabalhador do Lava Jato, Luiz Carlos Chagas de Lima, o Lilo, de 38 anos, que estava lavando o carro da vítima, Nissan de placa PDG 8500. O Luiz Carlos foi atingido na perna esquerda, levado para a Policlínica Barros Lima e depois removido para o Hospital Getúlio Vargas. E a polícia que esteve no local apreendeu com o Anderson, rapaz que morreu, um cheque no valor de R$15 mil e R$1.670 em espécie. Anderson era um dos sócios de uma casa de show, uma casa de brega localizado no córrego do Genipapo.
A polícia também investiga a morte da jovem, uma jovem identificada apenas como Carlas, com cerca de 22 anos de idade, que foi assassinada com disparos de arma de fogo na cabeça na tarde de antes de ontem. O corpo de Carla é encontrado à margem da BR-232, no centro, em Belo Jardim. O que se sabe é que foram 2 homens desconhecidos que cometeram o crime e que a jovem seria usuária de drogas. A polícia também investiga a morte de Leandro Lauro dos Santos Neto, jovem com 22 anos que morava na Vila São Benedito, no sítio Cacimbas, em Toritama. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da casa dele, quando estava no veículo dele um Fiat Palio vermelho de placa KKF 4166. Os caras se aproximaram, meteram bala e ceifaram a vida do rapaz, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Moradores de Camaragibe assustados com casos de estupro da região. A notícia com a repórter Beatriz Cavalcante. Os moradores da comunidade de Céu Azul, em Camaragibe, seguem assustados com um crime que chocou a região. Uma mulher que preferiu não se identificar contou que está revoltada desde que soube do ocorrido. Sentimos muito a fatalidade que aconteceu com a menina, né, com a filha dela. Isso aí é uma coisa irreparável. Eu nem sei o que faria, fosse uma neta minha, eu nem sei, nem posso nem imaginar, porque realmente a gente fica vulnerável. As vítimas foram mãe e filha, uma mulher de 30 anos e uma menina de apenas 11. Elas contam que foram abusadas sexualmente por um homem dentro da própria casa em que vivem. Ele ainda teria levado os celulares das vítimas e uma televisão. Uma vizinha, que também preferiu não se identificar, contou que na comunidade alguns vizinhos estão cogitando se mudar do bairro. Elas podem sair daqui, vizinhos também que querem vender a casa e sair. Mas onde é que a gente vai hoje que não tem violência? Onde a gente vai tem a violência. Revoltado, um outro morador cobrou por justiça. Isso não pode ficar assim, né? De maneira nenhuma, senão termina do jeito que ele fez isso, pode fazer com o meu filho ou com outras pessoas, entendeu? E aqui as mães de manhã cedo, eu estou aqui, a mãe passa no colégio, leva as crianças, não estão passando mais, estão com medo de passar, não tem a polícia, não tem nada aqui. Porque é uma localidade que a polícia não passa de jeito nenhum, não tem um apoio da guarda municipal, que é a parte da prefeitura, né? A gente não tem um apoio de nada aqui, inclusive não veio. Veio a polícia depois de quase 2 horas de relógio. A gente tentou ligar umas 5 vezes, porque ela estava desesperada aqui, a mãe dela, e a gente ficou ligando. Depois de 2 horas de relógio foi que veio aparecer o policiamento, depois que o rapaz já tinha feito tudo. Infelizmente eu não pude nem tomar uma ação. Beatriz Albuquerque para o Bandeira 2. Um ônibus da empresa Borborema foi assaltado na rua Bernardo Vieira de Melo, no centro do Recife. Um suspeito estava com a lata de cachaça numa mão, uma foice na outra, entrou no ônibus, rendeu o motorista, ameaçou o motorista e roubou o dinheiro da renda do carro. José Edson da Cunha Pinheiro, um rapaz de 28 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na PS-132, no entroncamento Lagoa dos Gatos, em Belém de Maria. O suspeito do crime, Idomar Luiz da Silva, que foi preso em flagrante, e um tal de Zé da Grota. Este Zé da Grota está foragido e o Idomar, ele foi preso em flagrante. Os dois haviam roubado a vítima, portanto foi um latrocínio, pois José Edson da Cunha Pinheiro foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Portanto, foi um latrocínio, roubo seguido de morte, um suspeito preso, o Idomar Luiz da Silva, e o outro, um tal de Zé da Grota, está sendo procurado pela polícia. O jovem Thales Aureliano dos Santos, de 23 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência. Morava sozinho na rua São Sebastião, em Limoeiro. Crime praticado por elementos desconhecidos. Uma equipe do SAMU foi acionada, chegou ao local e socorreu a vítima para o Hospital Regional de Limoeiro. De acordo com informações, Thales Aureliano da Silva Santos, de 23 anos, ele já havia sido preso por crime de tráfico de entorpecentes.
Carlos Eduardo Peixoto de Andrade, um homem com 44 anos, profissão não informada. Ele morreu num acidente na PS-103, bairro Santa Luzia, em Palmares. Trafegava numa motocicleta e foi atingido por um caminhão de placa não fornecida. Carlos Eduardo Peixoto de Andrade morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Antônio Lino de Souza Furtado, este foi alvejado por disparos de arma de fogo. Sofreu um atentado na rua Rio Caboclo, no bairro José e Maria, em Petrolina, e ele foi socorrido no hospital de traumas. A autoria e os motivos do atentado ainda estão sendo investigados pela polícia. Leandro Ernesto do Nascimento Silva, um rapaz de 33 anos, foi agredido a bala no loteamento Geocondas, em Glória do Goitá. A autoria e os motivos do atentado são ignorados e a vítima foi levada para o hospital local. Ligadinhos com a gente na Jornal, André Dias e Aloysio são motoristas, moram em Paulista. Zeca Pedreiro, a namorada Ivanice e o vizinho, operador de áudio aposentado Ivanildo Queiroz, estão em Santo Amaro. Também em Santo Amaro, Oscar Paz Barreto e Vadinho Nan e Valdir do Bar, lá no campo do Atlético, no bairro de Ouro Preto, em Olinda. Lely Romero e Passarais estão no Alto da Foice, na Rua 6, em Ouro Preto, Olinda. Os irmãos Alexandre e Reizinho dos Palhaços. Em Águas Compridas estão Zé do Sal e o amigo Biá, da rede de supermercados. Dr. Paulo de Tarso e toda a nova diretoria do SEASA e também o Segurança Eziel. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual estão em Igaraçu. A diretoria do Campol também está sintonizada com a gente. O presidente Paiva, o diretor Luiz Carlos Tatu e também o comissário Euclides, esposo de Marise. Desconhecidos assassinam rapaz a tiros na cidade de Escada. Comerciante ambulante morrem baleados na regeneração de Água Fria. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Quebrado tá lá em Cruz de Rebouças, ligado com a gente aí na Jornal. E o comerciante Ilmar, no cemitério lá de Paulista, estão ligados com a gente na Jornal. O motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira. Em Santo Amaro, Vanvan e eu me sigo ela. E em Olinda, Saulo Holanda, todos sintonizados aqui com a gente. Charles Mariston da Silva Sá, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo, tiros de pistola .40 num atentado na Avenida Euclides de Carvalho, em São José do Belmonte. Foram 2 homens que atiraram no rapaz, que foi socorrido na emergência do hospital local. Bruno José Ribeiro da Silva, de 21 anos de idade, foi agredido a bala, atingido na perna. Isso mesmo, durante uma operação policial. Isso aconteceu na rua Eugênio Leopoldino de Araújo Câmara, na primeira etapa do Rio Doce, em Olinda. A vítima foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA da cidade de Tabajara. Um carro que havia sido roubado em fevereiro deste ano em Moreno foi recuperado ontem na BR-232 em Sertânia por policiais da Rodoviária Federal. O carro estava com as placas clonadas e foi encaminhado à delegacia local.
Na BR-424, no trevo de Capoeiras, marginais em um carro não identificado efetuaram disparos de arma de fogo contra ocupantes de um carro. Não acertaram ninguém, daí eles anunciaram assalto e roubaram o celular de uma das vítimas. Um elemento do regime semiaberto foi preso com drogas na Rua da Estação, no bairro Frei Caneca, na cidade de Jaqueira. Ele foi encaminhado à delegacia local. Elano Soares da Silva Santos, este foi agredido com golpes de faca peixeira na Rua do Angico, no bairro Pedra Linda, em Petrolina. O suspeito, um tal de Fernandes, que foi preso em flagrante, e a vítima foi socorrida no hospital local. Rômulo José Maranhão Xavier de Queiroz, de 38 anos de idade, residente na Rua da Linha, no Alto da Bondade, em Águas Compridas. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua São João, lá no Alto, por dois homens numa motocicleta preta de placa não fornecida. Rômulo José Maranhão Xavier de Queiroz foi socorrido inicialmente na unidade de pronto atendimento à UPA da cidade de Tabajara, de onde foi em seguida removido para o Hospital Getúlio Vargas. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Lúcia, que mora na UR12, no Ibura, está aniversariando. Hugo do Peixe Irupina também está aniversariando. A esposa dele, Nilza, está preparando já um almoço para toda a família, inclusive os filhos do casal, Roberto e Robinho, e também os netos, Kaique, Maiara, Iramar e Cauê. Agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Aniversariando hoje, Sargento Alcione Cesário de Melo, as pensionistas Maria das Neves Alves Sena e Maria do Socorro Moreira Santos, e a funcionária Silene Santos Silva. Ivanildo Manuel dos Santos, de 45 anos de idade, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo no sítio Cacimba, zona rural de Vitória de Santo Antão. Elementos desconhecidos em um carro Ford Capreto de placa não fornecida tentaram matar o rapaz, efetuaram disparos de arma de fogo. Ivanildo Manuel dos Santos foi socorrido no hospital lá de Vitória e depois removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Um motoqueiro morreu ao ser atingido por um caminhão caçamba, bem pertinho da usina Norte-Sul, em Palmares, na Mata Sul do estado. Carlos Eduardo de Andrade Peixoto tinha 42 anos de idade, era conhecido como Unguinho, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Uma mulher foi detida com a motocicleta produto de roubo no município de Caetés, no agreste do estado. A suspeita e o veículo foram encaminhados à delegacia local. Marginais arrombaram o teto de gesso de uma loja de enxovais localizada na Avenida Santo Antônio, em Garanhuns, no agreste do estado, e roubaram cerca de R$2.000 em espécie. Nenhum suspeito foi identificado e pelo menos preso até agora. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Lembrando que de ontem para hoje, nas últimas 24 horas no estado, foram registrados 5 assassinatos. 3 dos homicídios ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados, dia 1º de janeiro para cá, 2.332 assassinatos, sendo 1.309 no interior e 1.023 no Grande Recife. Polícia Militar prende dupla suspeita de roubo em Jaboatão dos Guararapes. Policiais militares do 25º Batalhão efetuaram as prisões no bairro do Cordeiro. O efetivo realizava rondas quando foi acionado pelo Copom para atender uma ocorrência de possível linchamento na rua Jardim Floriano. No local, o policiamento controlou a multidão que estaria agredindo os indivíduos. Os suspeitos teriam tentado roubar a bolsa de uma mulher usando de violência e também de ameaça. A dupla foi levada para a unidade de pronto atendimento à UPA do Engenho Velho para receber atendimento médico. Após alta hospitalar, a vítima, uma testemunha e os 2 suspeitos seguiram para a delegacia de plantão em Prazeres. Homem é detido com caminhonete roubada em Petrolina, no sertão do São Francisco. Durante ronda,
durante uma ronda no quilômetro 181 da BR-428, policiais deram ordem de parada a uma caminhonete com placas do Mercosul e após a verificação detalhada, foi descoberto que o veículo portava placas clonadas e havia sido roubado no último dia 31 de janeiro no município de Pedra, no agreste do estado. O homem repassou informações sobre a pessoa que havia alugado a caminhonete e alegou não saber da irregularidade. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia de Petrolina, que irá investigar o caso. 2 toneladas de brinquedos falsificados importados são apreendidas em operação da polícia no Recife. O material, estimado em R$500 mil, estava em um estabelecimento no bairro de São José, área central do Recife. Durante a ação conjunta entre Receita Federal e Polícia Civil, 4 pessoas foram presas em flagrante por crime contra a relação de consumo. Os nomes e as idades dos suspeitos não foram divulgados. Em nota, a Polícia Civil informou que os 4 suspeitos foram levados para audiência de custódia, mas não detalharam se foram liberados ou se tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Polícia Rodoviária Federal recupera carro roubado e detém o motorista em Sertânia, no sertão de Pernambuco. A ação foi durante fiscalização na BR-232. O veículo havia sido roubado em fevereiro deste ano em Moreno, no Grande Recife, região metropolitana. Ao inspecionar o automóvel, a equipe descobriu diversos sinais de adulteração e constatou que o veículo utilizava placas clonadas. Aos policiais, o motorista disse que pegou o carro emprestado com um amigo e não sabia das irregularidades. O homem e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Sertânia. O suspeito poderá responder por receptação de veículo roubado. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Desconhecidos assassinam rapaz a tiros na cidade de Escada. Elementos que ainda não foram identificados mataram com cerca de 10 disparos de arma de fogo na Rua do Cajá, no bairro da Mangueira, em Escada. Adriano Santana da Silva, um rapaz de 33 anos de profissão não informada, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. E atenção! Comerciante ambulante morrem baleados na regeneração de Água Fria. O comerciante Madison Rafael Francisco da Silva, 36 anos, residente no Janguem Paulista, dono de uma casa de shows, foi assassinado com cerca de 10 disparos de arma de fogo na Rua da Regeneração, pertinho do bar Léo Chopp, em Água Fria, por 2 homens numa motocicleta. Balas perdidas atingiram a ambulante vendedora de pastel, a Cristiane Rodrigues da Costa, de 44 anos, Cris do Pastel, que foi levada para a Policlínica Mauricotinho, mas também não resistiu aos ferimentos e faleceu. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.